aqui é fazer um teste, né? É um teste, É como um é esse? experimento. É um experimento. Para mostrar o quanto aquilo que a gente imagina pode trazer de efeito no que a gente sente. Né? Você quer saber o que eu estou nosso imaginando? como o nosso corpo reage, na verdade, né? Sim. Que é, Faça muitas vezes esse... a gente pensa que comportamento está separado do que a gente pensa e sente. São coisas totalmente distintas. Mas na verdade não. O comportamento ele depende do que a gente pensa e do que a gente sente. É isso que a gente pensa, o que a gente sente, que vai conduzir o nosso comportamento. Vamos ao experimento. Vamos lá? Vamos. Então, eu vou pedir que você feche os olhos. Fechei. Tá? Bem, eu vou pedir que você imagine que nesse momento aqui na tua frente, eu estou colocando um saquinho de limão na tua frente e ao lado uma faca. Ok? Uhum. Eu quero que você abra esse saquinho de limão e tire um limão. Pega uma faca e corte o limão ao meio. Ok? Depois de cortar, esprema o limão na tua boca. Começa a sentir o gosto azedo do limão, a tua boca salivando. Começa a experimentar como é esse azedo descendo pela tua garganta. Tá? Para ficar melhor ainda, mais doce, pega a outra metade e espreme novamente na tua boca. Sente novamente o gosto azedo do limão descendo pela tua boca. Ok? Pode fechar os olhos. Ou abrir os olhos agora, né? É interessante. Salivei algumas vezes, né? Eu não diria que a gente materializa o limão, mas a gente sente o gosto. Exato, porque o cérebro ele não diferencia o que é verdade ou não, o que é real ou não. Aquilo que você imagina para o cérebro é real. Independente de você... Nesse momento você não estava com limão na mão, você não estava com faca, mas você estava imaginando. Consequentemente, o teu cérebro entende isso como uma verdade, ou seja, você está fazendo aquilo. E, consequentemente, o cérebro vai produzir químicas diferentes. Então, teu corpo vai reagir como se você estivesse fazendo. Então, aquilo que a gente imagina, seja de forma triste, de forma alegre, seja de forma raivosa, o nosso corpo vai reagir. E quanto mais a gente experiencia isso, se torna uma constante, mas isso vai se tornar uma verdade para a gente. Então, se a gente alimenta muito imagens negativas, tristes, o cérebro vai entender que a nossa vida é triste e vai começar a produzir químicas para justamente alimentar essa sensação de tristeza em nós. Então vamos imaginar o contrário, viu, gente? Exatamente. Sempre pensando positivo. Quando a gente está ouvindo muito isso, joga para o universo que Deus faz a parte dele. Faça a sua parte, claro, pense, né, positivamente e dá certo, né? E pensar positivo não é negar o negativo. Pensar positivo é entender que tem o lado negativo, mas que você precisa focar no positivo. Aceitar. É aceitar. Importante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quadro Euclides da Cunha.tv do site euclidesdacunha.com. Tendo o prazer de receber o psicólogo Alex Quirino, ou é doutor Alex Quirino? Alex Quirino. Alex Quirino, a né? psicologia não dá esse direito, essa liberdade de chamar doutor. Né? Doutor. Muita gente diz, eu quero que chame doutor, mas não é não. Essa nomenclatura não. Doutor só para que, na verdade, academicamente é só para quem tem um doutorado. Né? Algumas especialidades dá essa abertura para chamar doutor, mas na prática é só quem tem doutorado. Então, estou recebendo aqui o psicólogo, viu? Alex Quirino. A gente vai tratar sobre saúde mental. Eu já tinha conversado até com ele antes, né, numa prévia, falando que é um assunto tão abrangente. A gente fala saúde mental, me remete a transtorno mental. Sim. São questões ou expressões que eu posso utilizar ou são coisas distintas? Transtorno mental é algo que está dentro de uma saúde mental ou que o psicólogo trata, Alex? Vamos tentar primeiro a questão da saúde mental e transtorno mental, né? Por muitos anos se vinculava a ideia de saúde mental a transtorno mental, né? Ou seja, quando a gente pensa em saúde, a gente remete à doença propriamente, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, seria, digamos assim, a não existência do transtorno mental. Só que, posteriormente, começou a ver saúde mental tanto como ausência de transtorno mental, mas, ao mesmo tempo, e é curioso isso, porque mesmo você com transtorno mental, propriamente dito, no sentido psiquiátrico, você pode estar mentalmente saudável, o que é muito contraditório, né?
Eu estaria transtornada mentalmente. Tem alguma patologia que leve a isso? Então, o que a gente pensa de transtorno, por exemplo, quando a gente sofre um acidente, bate com a cabeça, por exemplo, ou desmaia, né, para ser mais simples. Quando a gente desmaia, quando acorda, a gente fica naquele meio, né, onde é que eu tô, o que aconteceu. Nesse momento a gente está transtornado, ok? Ou seja, transtorno nesse sentido seria algo, um efeito na nossa mente que nos tirasse, digamos assim, da realidade, vamos assim colocar, né? Então, esse momento que a gente está meio perdido mentalmente é o que se chama de transtorno. Só que dentro da saúde mental, trouxe o transtorno como uma doença. E aí entra o psicólogo ou não? Então, entra, porque na verdade o psicólogo já trabalha com a mente em si, né? A gente trabalha com a mente e com o comportamento. Só que, ao longo do tempo, com o surgimento da psiquiatria, começou-se a vincular a psiquiatria como a única disciplina, digamos assim, que predomina, que domina a ideia de saúde mental, né? Mas o psicólogo já trabalha com a mente, que consequentemente também com a saúde ou com a doença. É tanto que todo transtorno mental precisa do acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Mas nem todo problema psicológico precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Então, todas as pessoas que têm ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, enfim, precisa fazer um acompanhamento psiquiátrico e também ter um acompanhamento psicológico. Mas nem todo mundo que passa por um conflito psicológico precisa de um psiquiatra. Para exemplificar, o psiquiatra entra com a parte, né, de diagnóstico da doença, e aí possivelmente o medicamentoso seria o tratamento, Isso. e atrela ao psicólogo. Onde é que entra o psicólogo? Qual o papel do psicólogo nessa questão dessa junção, psiquiatra e psicólogo? Então, aí a gente tem uma coisa que a gente vai precisar repensar o modelo de saúde mental, né? Porque, normalmente, o psicólogo, nesse sentido, a gente vai trabalhar com o aspecto emocional, com o aspecto psicológico, com o aspecto comportamental, né? Ou seja, de acordo com como a gente pensa transtorno mental, a doença, ela faz modificar a nossa percepção, os nossos comportamentos, as nossas emoções. Então, às vezes, a gente adoece com a depressão, aí vai tomar um medicamento, mas tem os aspectos emocionais por trás daquilo, tem os aspectos psicológicos, como que a pessoa vai lidar com aquela situação. Aí o psicólogo entra para reforçar, dar esse apoio e fazer a pessoa repensar sobre a vida dela, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha com o aspecto emocional, com o aspecto psicológico, de uma forma geral, e também com o comportamento. E aí a psiquiatria entraria com esse algo a mais que seria o medicamento. Eu não sei se é tabu, ou se eu posso, né, utilizar essa expressão, mas muito se falou que o psiquiatra tratava os doidos, né? Sim. E em algum momento atrelaram o psicólogo também a isso. Você vai para o psicólogo. Hoje já desmistificaram isso, Alex? Está em processo. Desmistificar totalmente não, né? Porque é um processo histórico e que para mudar isso ainda leva um pouco tempo. Então a gente está no processo de desmistificação, mas ainda não desmistificou como um todo. E é curioso isso porque assim, a psiquiatria ela nasce no hospital psiquiátrico, embora o início da psicologia também pega um pouquinho ali, né? Mas aí a psicologia sai mais do campo do hospício. E a psiquiatria não, ela nasce dentro do hospital, né? Que culturalmente se fala de doido, né? O esquizofrênico. Sim. Então, a psiquiatria nasce. Então, o profissional que trabalha diretamente com o dito, né, doido é justamente o psiquiatra. Mas quem é visto como profissional que trabalha com doido é o psicólogo. Mas não tem uma só inversão. isso, mas não teria só essa patologia. Você Não, citou não, esquizofrenia, não. mas tem tantas outras, né? Sim. Eu, quando era pequena, vou fazer aqui uma ressalva, se você me permite, Alex. Eu, quando era muito pequena, eu achava essa palavra linda, psicólogo, né? E queria ser psicólogo. Quando eu vim entender que o psicólogo tem que se conhecer, dosar a sua emoção, para compreender a mente do outro, ele disse, é muito complicado. Então, eu vou deixar para quem, de fato, vai ter essa percepção, né, muito mais nítida. Então, quando eu falo para desmistificar, é justamente isso. Tem algumas patologias que não necessariamente precisam da psiquiatria, como você já bem trouxe. Qual seria, assim, a pessoa está aqui agora assistindo, né, esse quadro, muito importante, inclusive, e diria, Érica, eu estou passando isso, Alex, eu senti isso. Quais seriam,
basicamente, né? Para não abranger tanto. A patologia que a pessoa diz assim, agora é que eu preciso de um psicólogo. Então, aí eu vou entrar dentro de um processo que eu trabalho, que Hum, é de conscientizar as pessoas, né, a não focar no sintoma. Por que que eu estou trazendo isso? Veja, o nosso molde de saúde, ela está mais vinculada ao sintoma. Então, é muito sintomatológico. Então, quando a gente percebe, por exemplo, estou com um sintoma, sei lá, meu coração está palpitando, hum, que teoricamente é um sintoma da ansiedade, ok? Então, o que é que tem acontecido? A população, de uma forma geral, tem pegado especificamente alguns sintomas e, consequentemente, tem trazido isso como sintoma da doença, do transtorno. Então, você pode estar com o coração palpitando por várias razões. E um exemplo disso é, eu costumo falar, quando a gente está com febre. hum. Eu estou com febre, você está com febre, por exemplo. O sintoma é o mesmo, a febre, É, a temperatura eleva. né? Hum. Agora a causa. É, aí depende muito. Vai depender muito. É, Então, uma infecção, né? o Não sei. sintoma em si, ele não quer dizer nada propriamente dito no sentido de transtorno, entende? Só que, infelizmente, com tantas informações que está sendo colocado, isso, por mais que tenha um lado positivo de levar informação, mas esse excesso de informação também ele passa a ser negativo, porque produz nas pessoas um conhecimento que não é um conhecimento puramente real. Que não é com especialista, E né? nem só especialista, porque nós mesmos especialistas, a gente passa de informações que não é, muitas vezes, condizente, entende? Nós, muitas vezes, estimulamos informações, passamos informações, mas sem o puro cuidado também das informações que se passam. Então, Por sem quê? o filtro. Sem o filtro, né? Então, o que acontece? A gente precisa ter muito cuidado com o sintoma, né? Então, sintoma, claro, se o nome já diz, sintoma, então algo tem. O que a gente precisa ter cuidado é o como eu vou trazer esse sintoma sob um viés de transtorno mental. É tanto que muitas pessoas hoje têm buscado terapia, pelo menos, né, que tem aparecido muito para mim, mais por medo Do de que ter vai uma acontecer doença, ainda? e que está doente, do que um processo de se conhecer, de se entender. Então as pessoas com tanta informação, tem mais causado medo das pessoas em ter uma doença ou estar com a doença do que um conhecimento puramente dito. Porque a informação não leva ao conhecimento da pessoa sobre ela. A informação leva um entendimento, que não é conhecimento, um entendimento sobre algumas características da doença. E aí o que acontece? Existem muitos sintomas em alguns transtornos. E alguns transtornos, eles se apresentam com sintomas específicos. Mas alguns transtornos, ele também têm sintomas iguais, vou colocar entre aspas, né? E que alguma coisa pode remeter a mascarar uma outra patologia. Ou Pode, não, né? pode. Quando você fala assim, Alex, remete muito ao que a gente vivenciou esses últimos 3 anos com essa questão da pandemia. Não sei se você vem observando. Muita gente hoje gosta, inclusive, de dizer, eu sou ansioso. Eu tô com crise de ansiedade. Só sabe quem passa. Essa questão da crise de ansiedade, né, precisa ter realmente um acompanhamento para que diagnostique essa ansiedade, ou a questão só da pandemia já trouxe uma ansiedade, dá uma incerteza e o povo ficou ansioso Então, mesmo. tem um modelo por trás disso tudo que tem levado as pessoas a buscarem uma certa identificação, né? Hoje, a gente até comenta muito, você já estava comentando na aula, inclusive você falou enfermagem, né? Eu dou aula na escola de enfermagem, e eu estava falando para os meninos de que há uma identificação hoje em ter um transtorno, né? Ou seja, o normal hoje parece ter um transtorno. Quem não tem transtorno parece que não é normal mais, né? Mesmo, Então, há uma certa inversão nesse sentido. Mas o que acontece é o seguinte, existe um interesse por trás disso. Então, quando a gente fala em diagnóstico, quando a gente fala em informação, a gente precisa também entender o que é que está por trás desses diagnósticos, dessas informações. Um exemplo disso é o seguinte, uma pessoa vai, sabe qual é a média de um atendimento psiquiátrico
Ah, Isso a nível de forma valor, geral. a nível Não, valor. de tempo De para tempo. levar um diagnóstico, Sim, não. 5 minutos. 5 A minutos. pessoa entra no consultório e em 5 minutos sai com o diagnóstico. E aí a gente precisa... Doutor, eu tô sentindo isso. Tá com crise de ansiedade. Pronto, próximo. É isso? exatamente, basicamente isso. E principalmente na rede pública. Teve um estudo de 3 universidades, uma da Alemanha, juntamente, né? Alemanha, Austrália e Noruega. E eles fizeram um levantamento sobre os países que tinham, dentro da saúde pública, a psiquiatria, né? E como era que o desenvolvimento dos diagnósticos, transtornos mentais. E os países que mais tinham diagnóstico eram justamente os países que tinham psiquiatra na rede pública. Aí a gente pode pensar, porque nesse sentido tem um profissional para diagnosticar, né? Isso, É uma possibilidade. poderia. Mas também tem uma outra questão por trás que a gente não vê, que são os falsos diagnósticos. Porque nenhum profissional tem a capacidade de, em 5 minutos, ou até mesmo em uma única sessão, você diagnosticar uma pessoa. Principalmente no sentido da saúde mental. Porque a gente não trabalha com nada físico. Por exemplo, se eu vou a um cardiologista, ele vai solicitar exames. Isso. Saúde mental não existe isso. É muito no relato do É subjetivo. É subjetivo do profissional. É subjetivo do profissional. Então, você me traz um sintoma e dentro daquilo que você está trazendo, esse sintoma aqui se enquadra em tal, em tal, em tal. Então, sim. Vamos estudar. Consequentemente, você se enquadra nisso aqui. E quando a gente fala em estudar, e aí remete à psicologia, né? Quando a pessoa se conhece, ela poderia até identificar que não está ansioso só com esse taquicardia que você mencionou. E aí eu trago um olhar sobre, a gente fala taquicardia é o coração, né? Sim. Então, o que acontece muito? A ansiedade, ela é um estar preso ao futuro. O que vai acontecer. O que vai acontecer. Só que de forma muito catastrófica, né? Dificilmente a gente está ansioso pensando em algo bom, né? A gente está mais ansioso. Então, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que não vai acontecer? O pessimismo mais ficando exatamente. Aqui, né? E uma coisa, o que está por trás da ansiedade é o medo. Então, a ansiedade é um sintoma do medo. A gente trabalha a ansiedade como algo totalmente diferente, né? Mas o que está por trás da ansiedade é o medo. O medo do viver, medo do que vai acontecer, medo de ser capaz, medo de morrer, enfim, é o medo. E aí, consequentemente, como eu vou vivenciar esse medo, é que vou, né, começar a desencadear. Tem como prevenir uma ansiedade? Tem. Tem caminhos? Depende muito, abrangente? Então, o caminho para a gente evitar, talvez, uma ansiedade é focar no momento presente. É viver um dia por vez, né? E aí eu abro um parênteses. Infelizmente, algumas pessoas que estão preocupadas, eu falo isso na prática, elas acabam sendo diagnosticadas com ansiedade. Toda ansiedade traz uma preocupação, mas nem toda preocupação é ansiedade. E a gente precisa separar isso. Só que se eu chego preocupado, ansioso com aquilo para resolver, automaticamente é muito mais fácil ser diagnosticado com ansiedade do que estar puramente preocupado. E aí isso é um perigo, né? Então, assim, uma das coisas para a gente tentar diminuir a ansiedade de estar ansioso é focar no momento presente, né? E quando eu falo momento presente, não é muito aquela ideia de esquecer futuro, não. É o que eu tenho para fazer é agora. E a minha vida se resume agora. Claro que a gente tem que pensar, planejar futuro, mas não se preocupar com o futuro, porque o futuro a gente não tem, né? Então, acho que um dos mecanismos mais simples é começar a trabalhar com foco no momento presente. O que é que eu tenho para fazer hoje? O que é que eu tenho para fazer agora à tarde? O que é que eu tenho para fazer agora à noite? Amanhã, o mesmo processo, né? E começar no sentido da mentalização de, não, amanhã é amanhã, que teve para resolver amanhã, eu resolvo amanhã. Hoje, o que é que eu preciso fazer? Só que muitas vezes a gente olha para amanhã, o problema de amanhã, e não resolve os problemas de hoje. A saúde mental, Alex, é tão complexa. Você está falando aí, está me remetendo. Quem tem uma cabeça
eu diria que sem muitas atividades, fica ansioso porque não tem. Quem tem muita atividade, né, tá sobrecarregado com ansiedade do que se vai dar conta. Aí você diz assim, nem muito ao mar, nem muita terra, vamos ficar aqui nesse equilíbrio. E aí é esse equilíbrio que a gente quer chegar. A saúde mental, né? A gente, para buscar ter uma saúde mental, às vezes você está conversando aqui comigo, será que eu tenho, a minha saúde mental está em dia? Tem esses Sim, questionamentos, sim, né? sim, sim, Muito ao sim, psicólogo. sim. Como é que eu avalio se eu estou bem mentalmente, ou minha saúde mental, sem muito abranger, ou eu preciso de um profissional para diagnosticar que eu não vou bem? É, então, vou tentar primeiro pegar um pouquinho da tua fala do excesso e da falta. Sim, Ansiedade é excesso. Quando a gente pensa muito em falta, aí a gente precisa ver se é ansiedade ou se é ociosidade, que muito aconteceu na pandemia. Então, muitas pessoas, elas viviam intensamente trabalhando e, de repente, essa rotina foi interrompida. E a gente vai precisar ver se estar parado ali estava causando ansiedade ou se estava trazendo uma ociosidade, que é muito diferente. verdade. Tem Entende? uma lacuna bem grande, Bem né? grande, bem grande. Então, o que acontece? Eu estava até comentando, uma outra vez que eu vim fazer uma visita aqui, de que na pandemia, em um mês, eu vi um profissional da psiquiatria na mídia dizendo que os casos de ansiedade explodiram, Sim. né? E eu fiquei pensando, como é que Diagnosticaram tanto rápido assim, né? É. Assim, porque você faz uma avaliação, a gente tem a última revisão desses processos, né, de diagnóstico, a quantidade, a cada 3 anos, em 2 anos, ou a cada 3 anos, dependendo da esfera que está estudando. Em menos de um mês, o profissional já estava dizendo essa explosão de ansiedade, né? Eu fiquei pensando, como é que aconteceu isso, né? Eu fui buscar alguns estudos que comprovassem e tal, mas não tinha nada específico. E o que tinha era justamente assim, profissionais do Instituto da Psiquiatria abordando isso, né? Então, e aí uma outra coisa Um que sugestivo, né? e aí vem uma outra coisa que eu trago até, estava comentando contigo no meu e-book sobre Você saúde escreveu um mental, e-book? sobre saúde mental, né? Que existe um interesse por trás dos diagnósticos. Então, não é por acaso que a gente vai levar informação, que muitos profissionais vão levar informação, mas existe também um interesse, não só em informar as pessoas, a população, mas também tem outras coisas que não é passado, né? Então, assim, falar que dentro de um mês, durante uma pandemia, onde as pessoas estavam com medo de morrer, não sabiam que Medo ia do acontecer. amanhã, Exato, né? de Então, uma assim, incerteza. a gente ligava a TV, milhares de pessoas morreram. Isso. Tinha gente que olhava para aquilo ali, será que vai ser Eu a vou minha morrer. vez? É ansiedade ou é medo da morte? Então, é muito mais fácil você trabalhar como ela enxerga, por exemplo, a morte ou a vida, ou é mais fácil você dizer que ela tem um problema de transtorno Ali, mental? no momento, é melhor eu diagnosticar que está É com muito mais uma fácil, né? ansiedade. É muito mais Claro que a fácil. gente está falando aqui de ansiedade, mas tem vários transtornos, que Sim. foi como a gente começou, Sim. né? Para a gente tratar com o psicólogo. Estou aqui falando com o Alex Quirino. Mas assim, tem o TEA, né? Que é o transtorno de espectro autista. Tem a pessoa com o transtorno de hiperatividade, um déficit de atenção. Tem a dislexia. Tem tantas coisas, né? Para que se converse. E alguém vai se enquadrar nisso tudo. Que vai. E a gente não vai ter, né, como falar aqui. Mas quando você falou do e-book, o seu e-book trata de algo relacionado a isso? Tem um assunto específico ou abrange muito essa questão? Abrange justamente saúde mental. Saúde mental. Eu divido ele em duas partes. A primeira parte é a saúde mental dentro da perspectiva psiquiátrica, né? O que é que está por trás dos diagnósticos, essa ideia de desequilíbrio neuroquímico, que não existe nenhum estudo. Quando surgiu a primeira descoberta da acetilcolina, né, que foi o primeiro neurotransmissor descoberto, começou a vincular os neurotransmissores a causa de algumas emoções e alguns transtornos mentais. Só que, na verdade, de lá foi em 1967. Em 1980 surgiu a primeira pílula chamada Prozac, que foi conhecida como a pílula da felicidade, né? Foi aí onde a psiquiatria explodiu. Saiu do espaço
de manicômio, né, de Que só hospitalar, tratava e doido, partiu para o né? consultório, né? Então houve essa explosão. Então o que acontece? Eu trago nesse primeiro momento essas reflexões sobre o que está por trás dos diagnósticos, dessa facilidade de diagnosticar, as ideias sobre desequilíbrio neuroquímico e genética. Até hoje não existe nenhum estudo que comprove nem o transtorno mental como causa do desequilíbrio neuroquímico e nem muito menos a genética. E a gente está falando aí de pelo menos 50 anos. Então, como é que em 50 anos, né, que você coloque, até hoje a gente fala desequilíbrio neuroquímico, né, uma questão genética, mas não tem nada comprovado. E aí volta aquela questão da informação. A gente passa a informação, mas sem, de fato, filtrar até onde ou de onde vem, de fato, A essas fonte, né? informações. Divulgou a fonte. informação sem divulgar a fonte. E claro, hoje se acredita em uma parte da neurociência. Por que eu vou falar da neurociência? Porque a psiquiatria ela não tem um conhecimento próprio. É tanto que ela é conhecida mais como pseudociência do que ciência puramente. Porque a psiquiatria ela traz mais conhecimentos da neurobiologia, da neurociência, né? E aí traz um pouco para o trabalho dela. Então, nesse sentido, a neurociência tem uma área da neurociência comportamental, que ela estuda mais os processos neuroquímicos e o comportamento humano. Então, para a neurociência, todo comportamento é um resultado dos processos químicos do cérebro, ok? Mas existem outras áreas da neurociência que não vê bem assim. E a psiquiatria ela se alimenta muito dessa visão. Só que um X da questão para a neurociência e, consequentemente, para a psiquiatria, o nosso comportamento, as nossas emoções, os nossos transtornos mentais ou a nossa saúde mental vai depender desse processo de desequilíbrio ou equilíbrio do químico, né? Que o desequilíbrio pode ser provocado por N fatores. Exatamente, Né? principalmente. Medicamento, transtorno lá atrás, o que aconteceu comigo na infância. Principalmente sobre os nossos pensamentos e sentimentos. Que aí é a segunda parte que eu trago no e-book. Quando você pergunta a questão da saúde mental, quando a gente pensa em sentimento, por exemplo, sentimento de culpa, se você alimenta um sentimento de culpa, de raiva, de ódio, de mágoa, tu tá mentalmente saudável? Não. Tô completamente doente. Então, nesse sentido, tá todo mundo doente. Entende? E ninguém tem saúde mental. Ninguém tem saúde mental. Que ótimo. Seu e-book já tá dando vontade de ler. Onde é que eu acho esse e-book? Tem tanto na Hotmart, que é a plataforma digital, no meu Instagram, alexanderquirino.pc, tem um link lá do alexanderquirino.pc, de psicólogo. Gente, segue aí pra gente entender. É um assunto bastante abrangente, como a gente já falou, Alex Quirino. Você já citou. Além de psicólogo, é euclidense. Sim. E também leciona aqui no município ou em faculdade? Na Escola Técnica de Enfermagem. Porque tem disciplinas, né, dentro da psicologia. De psicologia para enfermagem e de relações interpessoais também, que eu dou aula. Muito bom. E aí essa questão dos pensamentos e sentimentos, eu acho que tem um outro fator, uma outra faculdade mental, que é a imaginação. A gente acha que imaginar, não sei se, né, pelo menos no meu tempo tinha Bob no mundo de Bob, né? Aquela criança que ficava só fantasiando. E a gente muitas vezes, a gente pensa que imaginar é só um efeito da mente, não tem nada demais. E teria? Isso aqui para existir, principalmente, primeiro passou a existir na mente de alguém, na imaginação de alguém. Alguém precisou projetar, imaginar como é que seria a mesa. Então, eu imagino e materializo, é isso? Exatamente. Saímos do mundo de Bob e vamos para a materialização. E muito disso é tanto que a gente sofre de duas formas, basicamente. Ou pelo que a gente lembra, pela nossa memória, ou pelo que a gente imagina. Tá? Tanto memória quanto imaginação, o processo é basicamente o mesmo, é eu imaginar algo. Então, se eu volto para o passado, eu estou imaginando como é que foi e como é que deveria ser. Se eu estou olhando para o futuro, eu estou imaginando como poderá ser ou como deveria ser. Preciso me policiar com esses pensamentos. Exatamente, porque são justamente isso que vai levar você a ter uma saúde mental. Hoje, saudável. Hoje se sabe e hoje é cientificamente comprovado que cada emoção produz ou cada imagem produz também uma química diferente no teu cérebro.
Então, não é o excesso de dopamina ou, né, a falta de serotonina que vai fazer com que eu sinta isso ou aquilo. Mas, na grande maioria das vezes, o que você imagina, o que você pensa, vai interferir justamente nessa produção ou não de substâncias. Ele está falando justamente das questões que nos dão prazer, né? Em tudo, de forma geral. Por mais que você tenha com raiva e vá fazer um mal a uma pessoa, graças a Deus eu fiz um mal, então me deu aqui um certo prazer, não é isso? Isso. E a gente tem que se policiar quanto a isso, Isso. porque não é saudável, né, para nossa mente. E o que não é saudável para a mente não vai ser saudável para o corpo. Exatamente. E nem para a nossa vida. Exatamente. É tanto que algumas pessoas elas sentem o seguinte: eu estava tão bem, de repente do nada eu tô me sentindo para baixo. Nunca existe de repente, né, Alex? Nunca existe. E aí o que é que acontece? É o que ela estava pensando, é o que ela estava imaginando. Só que como a gente não tem essa... E aí eu acho que a gente deveria trabalhar, quando eu falo a gente, nós da profissão, a gente deveria trabalhar em cima disso, né? De trazer essas informações para as pessoas do quanto as capacidades mentais que ela tem, que ela carrega, desenvolve ou a saúde ou a doença mental dela. Porque a maneira como eu experiencio, a minha autopercepção, a maneira como eu me percebo, o que eu penso de mim, o que eu sinto por mim, vai estar diretamente ligado ao meu adoecimento, ou não. Então, o que eu penso, o que eu sinto, né, são coisas fundamentais para a gente ver. Só que, infelizmente, o que é que acontece? Quando a gente fala pensamento e sentimento, relacionado ao transtorno mental, é o processo inverso. É o transtorno mental que vai modificar a minha forma de pensar, é o transtorno mental que vai mudar a minha forma de sentir, e não o que eu penso, o que eu sinto, que vai desencadear a doença. E até de agir. Né, Alex, que tem todo... Eu estou dizendo que a saúde mental é muito bom falar sobre isso. Tem um e-book que a gente pode ler, mas de repente eu gostei de Alex, querido. Você clínica? Você faz clínica? Eu atendo na clínica CEDIC, né? Estou nas quartas e sextas-feiras lá. E iniciei na clínica Mercedes, nas quinta-feiras. Aqui em Euclides da Cunha. E atendo online também. Aí aqui já a minha curiosidade. Esse público que vai atrás, né, do Alex Quirino, eu só quero falar doutor, viu, gente? Não adianta. Tem um público específico, mais adolescente, mais criança, só pra gente ter uma média. Adulto e idoso. Adulto e idoso. Atendo algumas adolescentes, mas... O público que mais vem é adulto e idoso. Adulto e idoso. Porque geralmente também o adolescente tem muito um caso específico, né, Alex? Sim. Tem algo que esteja passando ali no momento que queira se encontrar ou dosar alguma emoção, né? Entender. Pois é, gente, que prazer. Conversei aqui com o Alex Quirino, psicólogo, aqui no quadro do site euclidesdacunha.com, é euclidesdacunha.tv. Né? Confere lá também o Instagram do Alex Quirino, né, que vocês vão encontrar esse e-book que ele citou aqui, e a gente vai ler. E eu já de antemão eu quero agradecer a sua presença, viu, Alex? Eu que agradeço a abertura de poder trazer um pouco de falar sobre saúde mental e não falar de saúde mental. Eu fiz esse erro, viu, gente? Quando eu conheci logo ele aqui, eu falei, vamos falar de... Não se fala sobre, fala de. A gente fala de dentro, né? Sobre é você ter uma reflexão, um olhar por fora, ou seja, você vai olhar a saúde mental de uma forma bem ampla. Quando a gente fala de, a gente está olhando saúde mental a partir de uma perspectiva, que é sobre da psiquiatria, a perspectiva psiquiátrica. Falamos de saúde mental. A sua tá em dia? Não tá, não? Conversa com o homem aí. Alex Quirino. Obrigada mais uma vez. Eu viu, que Alex? agradeço. Muita luz para vocês e obrigado.